Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Esta pergunta muito oportuna para os nossos dias, por sinal, nós vamos encontrá-la em Atos capítulo 19, pergunta que foi feita por intermédio do emissário Shaul, o apóstolo Paulo. Recebestes o Espírito Santo, o Espírito puro, Consolador amado, o próprio Criador, porque o Espírito da verdade, o Espírito de Yahu, o Ruha e Yahu, é o próprio Criador, né? E em capítulo 19 de Atos, eu gostaria que você abrisse as Escrituras juntamente comigo para lermos. Não importa a versão, a tradução que você tenha, no ato da leitura nós fazemos a devida correção, a transliteração, porque não é tudo nas Escrituras, na Bíblia, que está adulterado, não. Isso é mentira de alguns fanáticos aí. O que nós temos que corrigir é o que realmente está adulterado. Mas o conteúdo maior, predominante, que nos é dado pelo Espírito da verdade, isso é aquela palavra que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, conforme Meniahu, capítulo 24, versículo 35, no hebraico moderno, chamam de Matiti Yahu, não é isso? Capítulo 19, encontrou, hein? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. E ali, aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de Yahu Hanan, João. Paulo diz: certamente Yahu Hanan batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Yahushua, o Mehushihai. Quando ouviram isto, foram batizados em nome de Yahushua, o Mehushihai, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, o Yahushua, e falavam em línguas e profetizavam. E eram todos uns 12 homens, até o versículo 7. Depois você pode voltar a esta leitura, para as suas considerações, a sua meditação. Recebestes o Espírito quando crestes? E ao Hanan, cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, nós vamos encontrar isso lá em Lucas capítulo 1, né? Quando Mauroém visita a Elisheva, a Isabel. Esse Elisheva no hebraico moderno, porque no hebraico arcaico faz a transliteração para Olisa Borai, né? E como as pessoas têm uma forte tendência para o hebraico atual, nós usamos aqui Elisheva, que ninguém pode querer contestar, não é mesmo? Diz aqui que alguns dias mais tarde, Maria foi apressadamente às terras montanhosas de Yehudá, a vila onde Zocar e Yahu, Zacarias, morava, para visitar Elisheva. Quando Maroé saudou a prima, o menino de Elisheva saltou no seu ventre. E Elisheva ficou cheia do Ruha. Com grande contentamento, Elisheva exclamou:
dirigindo-se a Maruém: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o filho que estás a gerar. Grande honra é esta, a de ser visitada pela mãe no meu Yahu, entre aspas, né? Porque o Criador não tem mãe, não é mesmo? Inclusive, fazemos aqui na oportunidade algumas considerações quando Yahuzaf e Maruém apresentaram um par de rolas e 2 pombinhos lá em capítulo 1 de Lucas. Você vai encontrar, eles estavam cumprindo a lei que a mulher após o parto era considerada o quê? Impura. Quando era de pouca posse, porque o nosso Salvador, sendo o dono de tudo, ele não se ostentava como tal. Uma das razões, inclusive, que até hoje os chamados Yahudim esperam um outro Messias, que já veio o verdadeiro, mas querem um outro com cetro de ferro na mão, governando, impondo, subjugando os inimigos e tal, não é isso? Então os mais radicais até hoje blasfemam do atual Messias que já veio. Mas milhões em todo o mundo estão se convertendo e entendendo a realidade, infelizmente ainda com alguns costumes judaicos que não se pratica mais. Hoje é o inverso. Nós éramos considerados como cachorrinhos, né? O pão dos filhos não era lícito jogar aos cachorrinhos. Mas hoje, aqueles que se convertem têm que passar pela experiência com o Espírito da Verdade. Não estamos mais circunscritos, limitados. O Messias veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Yahu Hanan 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahu Ulhi. Então, quando Yahuzaf e Maruém fizeram aquela oferta, para dar a oferta segundo o disposto na lei de Yahu, um par de rolas ou 2 pombinhos, porque não havia ostentação. Tanto é que o nosso Salvador, a Majestade, nasceu numa manjedoura, contrastando-se com a expectativa de muitos que queriam ostentação. Isso está na lei, né? A mulher é considerada impura após o parto. Bom, dando seguimento aqui ao nosso estudo, recebestes ao Espírito quando crestes, o Espírito Santo. Então, eles estavam convencidos porque João Batista, que lhes anunciara, Yahu Hanan, lhes anunciara o Messias como seu precursor, estava ali como seu precursor, anunciando a chegada do Mehushihai, do Messias, estava cheio do Espírito Santo, conforme nós já lemos, desde o ventre de sua mãe. Então era um homem preparado, capacitado. Também não era bebedor de vinho, de bebida alcoólica. Há exemplo de Sansão também, que era nazireu, que uma das condições era que fosse abstêmio, se abstivesse de qualquer teor alcoólico. As escrituras lá em Efésios 5,18 estão fazendo essas considerações para aproveitar a nossa oportunidade aqui. A Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa preocupação que muitos têm de se o crente pode ou não pode beber vinho, ele já tem uma certa tendência mesmo para tomar umas e outras, né? Na realidade, nós devemos consumir o vinho espiritual. Devemos preferir estar cheios do Espírito Santo sem entrar nessa polêmica. Aliás, o nosso Salvador, uma das exigências do
sacerdote e era que não fizesse qualquer tipo de uso alcoólico, bebida alcoólica. E o nosso Salvador, todos nós sabemos, por uma questão de pesquisa, quem estuda um pouquinho sabe que ele foi o nosso intermediário, o sumo sacerdote, o sacerdote maior, né? Então, não iria se contradizer dentro desse princípio legal e exigência da lei. Se está dando para entender, se tiver alguma dúvida, escreva-nos aí, ministériohorafinal@hotmail.com, ou faça os seus comentários no próprio canal aí no YouTube, Jornal Hora Final, na dependência total do nosso professor. Nós vamos consultar o nosso professor, né, o Espírito da Verdade, para responder àqueles que nos perguntam com as mais variadas interrogações. Tudo bem? Recebestes o Espírito quando crestes? Estavam bem intencionados, estavam convencidos de que o Messias iria chegar, tanto é que estavam predispostos ali a obedecer às exigências, foram batizados. E aquele batismo se referia ao batismo para arrependimento, anunciando aquele que havia chegado. Muitas pessoas aí estão também confusas em relação ao batismo. O batismo, ele é um batismo em nome de Yahushua e o Espírito da Verdade, essa forma triuna de batizar. Tem pessoas que querem batizar somente em nome de Yahushua, porque pegam textos isolados. Mas você não pode desmentir também a ordem de Meniahu, capítulo 28, não é isso mesmo? Vamos conferir aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho guardado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns fanáticos, extremistas, querem cessear as Escrituras, tentando dizer que esta citação escritural não tem aprovação original, não está, eu não vejo nenhuma matéria nesse sentido entre colchetes, a não ser Yahu Hanan 7:53, capítulo 8, Marcos 16, que mesmo assim não condiz com o que dizem por aí, porque o Espírito da Verdade sempre renova em nós essas verdades escriturais. Mas vamos focalizar a pergunta mais uma vez. A gente vai um pouco lá e volta, porque é muito empolgante também pensar em assuntos que estão correlacionados, para que, de uma vez por todas, fique bem claro a nossa humilde posição e definidamente aprendemos pelo Espírito da Verdade. Recebestes o Espírito quando crestes? Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Yahu Olim habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Ao mesmo tempo que está falando do Espírito de Yahu, está intrinsecamente ligado o assunto a Yahushua, ao Espírito de Yahushua. Por quê? Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma autoridade, é o mesmo eu sou, o Todo-Poderoso, revelando-se em forma triuna. A gente não fala trindade, eu falo triunidade. Um pesquisador de hebraico estava nos questionando sobre isso, e eu disse para ele o seguinte: você é corpo, alma, espírito? Claro, eu concordo que sou corpo, alma e espírito. Como é que você pode
existir dessa forma triuna, sendo uma só pessoa. Aí colocou o dedo na minha testa e falou: você me levou para pensar, porque nós somos corpo, alma e espírito, como um modelo, né? Uma símile, um vislumbre de comparação, se podemos assim dizer. E está lá em Bereshit 1:26, façamos o homem, quer dizer, a triunidade já estava presente ali. No batismo de Yahushua, quando foi batizado pelo próprio Yahu Hanan, ouviu a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprava. E o Espírito que desceu sobre ele, em forma de uma pomba, não era uma pomba não, um formato. Quando Elias orou e questionava lá do seu moço que o acompanhava, que fazia parte da sua trajetória, do seu ministério, ele respondia: eu vejo uma nuvem em formato de uma mão. Então nós podemos às vezes contemplar cenas que o próprio Criador pode permitir para nos levar para a lembrança de algo, mas aquilo não é literalmente a própria lembrança, o próprio fato em si, mas tem a ideia de, né? Às vezes nós vemos determinadas situações em que nos lembra, que nos reporta a outros fatos relacionados às Escrituras. Então ele veio em uma forma de uma pomba, não veio como uma pomba, não é? Então, essa história de fazer pombinha, colocar pombinha dentro de igreja, entre aspas, né? Isso tudo é contraditório. Ademais, as Escrituras afirmam que nós não podemos fazer nenhum tipo de semelhança, fazendo ídolo, a imagem de qualquer tipo, figura de homem, de mulher, de algum animal que vive na terra, de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra. Eu vejo as pessoas colocando peixinhos, às vezes até enfileirado, né? Tentando representar o cristianismo. Não se usa essas coisas, não se usa mais isso. Lá nas descobertas arqueológicas havia algumas identificações desse tipo. Quando nosso Salvador veio, nós passamos a nos relacionar com ele como? Em espírito e verdade. A Arca da Aliança mesmo, ela tinha símbolo, né? Tinha anjos, né? Tinha formato e figuras de anjo e tudo mais. Mas isso foi totalmente abolido a partir do momento que você procura viver pelo Espírito. Você vai entender que essas coisas não se praticam mais. Por quê? Devemos andar pelo Espírito. Aos tais é que ele procura para os seus adoradores, os que adoram em Espírito e em verdade. Nós não precisamos mais de símbolo. Aquela serpente no deserto, por exemplo, que foi destruída só lá na frente. As pessoas começaram até adorar. Aquilo é um símbolo permitido naquela época. Hoje você não depende, não precisa de mais nada para ver, para enxergar. E algumas pessoas que têm a tendência idólatra ficam aqui questionando esses fatos. E a Yahushua procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Vivemos então pelo Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não pertence a ele. E não vai entender também as coisas espirituais, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Devemos fazer um autoexame. Aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo, aqueles que não receberam o batismo com o Espírito Santo, às vezes estão até convencidos, envolvidos
envolvidos no clima do Espírito Santo. Você quer ver, por exemplo, lá em Vrit, capítulo 6? Isso não é, como se diz, que eu acho, que eu penso, não. Isso são pesquisas sérias pelo Espírito de Yahushua de muitos anos, não é mesmo? Você tem que entender as Escrituras pelo Espírito da verdade. Senão você vai ficar um crente literal, intelectual. Essas pessoas, esses 12 discípulos aqui, estavam convencidos, estavam esclarecidos, se predispostos ao batismo ali, foram batizados, em nome daquele que havia de chegar. Mas ainda não haviam recebido totalmente o Espírito Santo. Essa que é a diferença. 1 Coríntios 3,16 afirma o quê? Não sabeis que sois santuário de Yahuwah, que o Espírito de Yahuwah habita em vós, em vocês? 1 Coríntios 3,16. Aqui em Vrit 6, adulterado para Hebreus, essas adulterações a gente faz questão mesmo de mudar, de corrigir. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Yahushua, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Yahuwah. E o ensino sobre batismo, a imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, isto faremos se Yahuwah permitir. Nós estamos tratando de um assunto agora permitido. Agora, preste atenção no versículo 4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Yahuwah e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão o quê? Crucificando, levando ao madeiro para si mesmos o filho de Yahuwah, expondo ao desprezo. Não é mesmo? Então a pessoa às vezes se envolve num clima, chora, se emociona, realmente fala até para você, não, eu sei que estão com a verdade, que realmente esse caminho é esse e tal, mas o Espírito não entra neles, o Espírito Santo. O Espírito Santo não entra neles, não habita neles. Se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. O que fazer então? Receber, buscar o Espírito Santo. Se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, afirmam as Escrituras, o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Não é mesmo? Pedida, se vos dá, buscar e achareis, até você receber esse revestimento de poder. E pode ser um cara, desculpa a expressão, cara, né? Mas você pode ser uma pessoa cheia de Bíblia, conhecedor de Bíblia, hebraico, aramaico, grego, professor. Eu vejo uma turma aí ensinando hebraico aí para baixo, para cima. Mas sem o Espírito Santo não adianta. Primeiro, nem pertence ao Eterno, ao Altíssimo, não é filho dele. Porque uma das provas de que somos filhos é ter o Espírito Santo dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo, o que faz? Não é? Fala pelo Espírito. Se alguém fala de si mesmo, está escrito, está buscando a sua própria exaltação, a sua própria glória. Quem glorifica Yahushua? É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Então, cidadão fala hebraico, aramaico, grego, latim, pode falar. Tem pessoas aí que falam, você viu? Se acessar aí no Google, o homem que mais fala idiomas no mundo, dezenas de idiomas e tal. Mas a pergunta eu faço é a seguinte, e aí? Sem o Espírito Santo, na eternidade não vai entrar. Pode ser usado aqui na Terra.
esses professores de hebraico que andam por aí. Eu faço a pergunta a eles o seguinte: vocês têm o Espírito Santo? O Ruach Shua, se preferirem no hebraico moderno, Ruach HaKodesh? Vocês têm o Ruach HaKodesh? Vocês têm o Espírito da verdade realmente em seus corações? Tem certeza disso? Estão falando da Bíblia, falando das Escrituras, falando de hebraico, né? Brigando aí por causa dos sinais vocálicos, quando na realidade no hebraico não existe nem sinal vocálico, não existe sinal massorético. Sinais massoréticos foram dados para os Yahudim da diáspora, estavam distantes da língua. Hoje aplica-se no hebraico moderno, eles aplicam os sinais massoréticos. Agora, quem garante que a pronúncia que estão, os pontos que estão colocando os sinais ali, vão 100% bem colocados? Não é isso? E você transfere um sinal massorético de uma posição para outra, você muda de A para E e outras comparações. Então, essa história de falar hebraico, ensinar hebraico, tudo isso é muito interessante para o aluno apresentar aprendizado da língua. Eu tenho uma cartilha aqui de hebraico moderno. Agora, eu quero saber, torna a perguntar o seguinte: recebestes o Espírito quando crestes? Pergunta está no ar aí. E a resposta é sua, pessoal, individual, de cada um. Eu não estou aqui com nenhum tipo de prepotência, porque milhões em todo o mundo, note bem, milhões em todo o mundo já receberam o Espírito da verdade. Milhões em todo o mundo. Eu vejo pregadores aí famosos aí, usados pelo Espírito Santo, no mundo inteiro, realmente pelo Espírito da verdade. A primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo foi em 1964. Depois fui para um seminário, colégio bíblico, passou por situações, passei por vários percalços na minha vida, disciplina, castigo, para tomar vergonha na cara, virar um homem de verdade, ser um instrumento para esses últimos dias, o Espírito da verdade. Então o que eu aprendi, não aprendi de homem algum na face da terra, mas diretamente do próprio Espírito da verdade. E humildemente desafio a qualquer um. Se essa palavra não soa bem, não é? Eu não estou aqui com intuito polêmico, mas eu desafio, vamos fazer então uma seguinte colocação. Vamos convergir essa expressão minha. Eu desafio a qualquer tipo de contestação, vamos dizer assim. Não a pessoa, mas qualquer contestação. Eu desafio. E provo, porque nos debruçamos aqui nas pesquisas, nos conhecimentos, nos ensinamentos verdadeiros que o Espírito de Yahushua nos dá. Sem ele não tem jeito. Sem ele não tem jeito. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Sem o Espírito Santo não tem jeito. Alguém disse para mim, foi hoje ou ontem, parece, ele é a bússola, né? Depois, sem ele você fica perdido na selva, sem saber se vai para a esquerda ou para a direita. Vai acabar morrendo, tragado pelas feras, morrer de fome na lição. Não houver um milagre ali, você nunca vai ser resgatado. Não é mesmo? Mas se você tem a bússola, se você tem o Espírito da verdade, você sabe como se conduzir. Sabe? Tirar de dentro das Escrituras o que é original e verdadeiro, independente se algumas passagens foram adulteradas ou não, que o Espírito Santo ele fala, ele convence, ensina todas as coisas. Não tem dúvida não, não existe dúvida alguma não. Dúvida para quem não tem o Espírito da verdade, porque ele convence. Está lá em Oru Hanan 16:8. Quando ele vier o quê? Convencerá. Então se você está morrendo por falta do Espírito Santo,
Receba aí agora a água da vida. Amina.